No vídeo de hoje eu quero comentar uma notícia que foi divulgada pelo Poder 360 a partir de um dado divulgado pela XP Investimentos que descreve a saída em dezembro de 2025 de 5,25 bilhões de dólares de investimento direto no país por decorrência de uma antecipação da reforma tributária que a partir de 2026 leva ao imposto de renda retido na fonte de 10% para dividendos remetidos ao exterior. Então, o que as empresas fizeram, multinacionais, empresas com controladores e acionistas no exterior? Houve a antecipação desses dividendos com a remessa para o exterior, para a matriz, e dessa maneira houve um grande fluxo de dólares para fora do Brasil em antecipação para evitar essa tributação dos 10% sobre o imposto de renda retido na fonte, e isso causou um impacto realmente em dezembro no câmbio. Geralmente já tem uma sazonalidade no câmbio, mas essa notícia foi divulgada porque mostra que os investidores já reagem ao novo cenário de tributação e que para o investidor internacional é um cenário muito mais nocivo a partir do momento em que 10% desses dividendos ficarão retidos na fonte a partir de 2026. Isso causa uma preocupação ao mercado de uma forma geral, mas eu depois vou fazer um contraponto em relação a esse temor. Mas vamos lá. Qual é a preocupação? Será que, com esse aumento da carga tributária, será que o investidor estrangeiro terá apetite para ficar no Brasil? Será que ele vai ponderar e comparar com outros mercados emergentes em que a carga tributária seria menor? Exemplo, China, uma grande presença de empresas de tecnologia, uma carga tributária menor, uma empresa também barata. Será que outros mercados emergentes também não teriam atratividade? México, talvez a Argentina numa melhor ainda de cenário, Colômbia, outros países que estão nesse polo de América Latina ou mesmo países do Sudeste Asiático que teriam maior atratividade e uma menor carga tributária. O Brasil também deveria pensar um pouco em relação à carga tributária de outros países que concorrem para a absorção de investimentos. E isso tem repercussões. Pode ter repercussão na curva de juros, o mercado pode precificar que há necessidade de ter um risco, um term premium maior e, portanto, diante de um risco maior, por consequência, juros mais altos. São pontos que pesam no olhar do investidor. Tivemos, por outro lado, agora no mês de janeiro, uma queda do dólar e um grande fluxo de dólar para a Bolsa Brasileira. Olha que curioso, no mês de janeiro, a Bolsa Brasileira recebeu um fluxo de dólar que foi mais alto do que o que ela recebeu no ano todo de 2025, o que mostra, apesar da mudança do cenário tributário, das regras tributárias, sobretudo no que concerne a remessa de dividendos para o exterior, ainda mostra um apetite do investidor estrangeiro com a Bolsa Brasileira. Isso será tema de outro vídeo que eu vou explorar, mas veja que interessante, ainda que haja uma carga tributária, o investidor internacional parece estar com muito apetite para mercados emergentes de um modo geral. Não me parece que seja uma particularidade do Brasil. O Brasil está numa onda em que é beneficiado de uma remessa de capitais que sai dos Estados Unidos, sai de mercados maduros desenvolvidos e vai para mercados emergentes. Tanto que se nós pegarmos um índice, um ETF, por exemplo, de Emerging Markets, o EEM, depois eu deixo aqui uma referência do EEM, Pedro vai colocar um gráfico aqui para você, todos os países que são componentes desse índice estão recebendo muito fluxo. Então a China também teve recorde de recebimento de fluxo de capital estrangeiro. Porém, o Brasil se beneficia ainda mais, e é bastante gritante essa diferença, porque é uma bolsa pequena. Então, qualquer quantia faz um volume imenso, uma quantia de aproximadamente 5 bilhões de dólares faz um impacto tremendo na Bolsa Brasileira e nós temos aí empresas, são poucas empresas e empresas com valuation muito atrativo, mas até o momento o recebimento desse capital foi direcionado para as chamadas blue chips, que são as empresas de grande capitalização de mercado. Por isso que nós vemos alta em Petrobras, Vale, os bancos como BTG Pactual, Itaú, Bradesco, são as empresas que recebem esse primeiro fluxo. Então, uma ponderação aqui desse vídeo é a seguinte: tivemos um resultado muito ruim em dezembro, com a saída do investimento direto do país, com o investidor estrangeiro retirando capital para tentar otimizar a sua tributação. Isso causou um temor no mercado. Será que o investidor vai sair ainda mais do país no ano de 2026? Mas esse temor, pelo menos por enquanto, foi afastado com esse fluxo massivo que foi detectado agora no mês de janeiro, superior ao ano todo de 2025. A minha visão sobre tudo isso, ainda muita cautela. O Brasil tem problemas macroeconômicos relevantes à frente, é um ano difícil, de muita incerteza, um ano de disputa eleitoral. O investidor não está olhando tanto para isso, o investidor internacional não está olhando para isso. A impressão que eu tenho é que ele está olhando para duas coisas apenas. Primeiro, esse movimento de debasement do dólar e a necessidade de diversificar em emerging markets. Os próprios investidores norte-americanos e gestoras americanas têm recomendado aos investidores norte-americanos a diversificação do seu portfólio de equities para mercados emergentes.
E o segundo ponto, aí sim, uma questão particular do Brasil, a trajetória da política monetária, que pelo menos pelo Boletim Focus projeta uma Selic de 15 no começo do ano para terminar o ano em 12,25, e o investidor estrangeiro está olhando atentamente a isso, olhando esse cenário na curva de juros brasileira e a precificação dos juros, que pode ajudar com a diminuição das despesas financeiras das empresas e, por conseguinte, o aumento do lucro líquido dessas empresas. Esses, na minha visão, são os dois fatores-chave para explicar a alta da Bolsa Brasileira e essa remessa de fluxos no mês de janeiro, afastando, portanto, esse temor de saída do investimento direto no país. Porém, penso que essa matéria é importante para que o investidor tenha isso em mente e considere esse risco ao longo do tempo, na medida em que, da ótica comparativa, com o aumento da carga tributária no Brasil, o investidor internacional vai olhar para países semelhantes nesse perfil de risco de mercado emergente e vai fazer a comparação se ele não vai ter um retorno melhor sobre o capital investido por meio dos seus dividendos em países que tenham uma menor carga tributária, e é por isso que o investidor deve ficar atento a esse movimento da Bolsa Brasileira, porque talvez agora já seja tarde demais para entrar e talvez o risco de uma correção nesse momento, pelo menos pela alta muito forte e repentina que houve nesse mês de janeiro, talvez o momento agora não seja de tomar nenhuma decisão precipitada. De todo modo, não faço recomendação de investimento. Essas decisões devem ser tomadas por você, com o seu assessor financeiro, com o seu consultor, com a pessoa devidamente credenciada para acompanhá-lo, para gerir o seu patrimônio. Se você gostou deste vídeo, não deixe de seguir o meu canal, @RafaelAbismusa. Estou em todas as redes, Instagram, TikTok, LinkedIn e aqui no YouTube, o nosso carro-chefe, todo dia um vídeo carregado no canal, geralmente às 18 horas, e você sempre estará bem informado em assuntos ligados a direito, economia, finanças, investimentos em geral e outros assuntos que são do meu interesse.